Bom dia, oitavo ano. Hoje é a nossa aula de número 40. Vamos comentar então as questões da nossa aula da semana passada. Então, na nossa aula da semana passada, o assunto era sobre vasectomia e laqueadura, né? Então, a primeira questão ali diz o seguinte, ó, a vasectomia é conhecida como um dos métodos contraceptivos, é um método cirúrgico, né, que se caracteriza pelo corte e bloqueio. Então, em qual parte, né, do sistema reprodutor masculino em que acontece então a interrupção? Então, a gente chama de ducto deferente, né? Então, esse canal ele é cortado, né? Geralmente amarradas as duas extremidades para que não haja a saída de espermatozoides. Não havendo a saída de espermatozoides, o homem então não vai então ter filhos, né? Acontecem algumas situações em que essa cirurgia ela pode ser revertida, dependendo da idade, da saúde do paciente, acontece a reversão e ele ainda pode voltar a ser fértil novamente. Em alguns casos, dependendo, né, da situação do paciente, a reversão não é mais possível. Na questão número 2, diz o seguinte, sobre a vasectomia, marque a alternativa incorreta. Então, diz o seguinte, ó, a vasectomia não influencia na libido masculino, ela garante uma ejaculação sem espermatozoide, ela pode ser revertida e ela não afeta os testículos, né? Então, não interfere na vida do homem, a não ser o fato dele não poder mais ter filhos, né? A não ser que a cirurgia seja revertida. Então, a opção errada era a vasectomia reduz o volume do sêmen. 3. Quais as vantagens da utilização do anel vaginal, né? Então, o anel vaginal, ele libera taxas de hormônio, né? Os hormônios femininos, que são o estrógeno e a progesterona, que são absorvidos pela mucosa vaginal e eles impedem a ovulação. Eles também ajudam a aumentar o muco da região vaginal, dificultando a passagem de espermatozoides. E tem mais vantagem ainda, né? Ele diminui o fluxo menstrual, diminuindo, né, a intensidade das cólicas. E os efeitos colaterais do implante desse anel, da colocação desse anel vaginal, são muito pequenos. Então, pode acontecer, né, aumento de peso, acne, alterações de humor, dores nas mamas, dores de cabeça, náuseas, às vezes alguma inflamação no local, né, e a liberação, a expulsão do anel vaginal. Essas são consequências que podem acontecer. Depois foi sobre a laqueadura. Quando a laqueadura é indicada, geralmente ela é indicada para mulheres que já têm muitos filhos e a condição financeira não é adequada, né? Mulheres que às vezes têm 5 ou 6 filhos e a situação financeira é difícil. Então, tem vários critérios a serem adotados, né, para ver se a mulher deve ou não fazer a laqueadura. Depois, qual é a desvantagem? A desvantagem é que é um método que não é reversível. Então, se a mulher decidir pela laqueadura, ela nunca mais vai poder ser mãe, a não ser que faça uma fecundação in vitro, né? A nossa aula de hoje ainda é sobre métodos anticoncepcionais, né? Agora de forma mais detalhada. E o nosso assunto de hoje é o implante contraceptivo e as injeções anticoncepcionais. Qualquer dúvida, eu estou aqui para ajudá-los na resolução das questões. Uma boa aula a todos.